Precioso Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua presença e apresentamos a ti o nosso louvor. Do mais profundo do nosso coração, rogamos que o Senhor aperfeiçoe e aceite, pois o nosso desejo, Deus, é te louvar. Te louvar porque o Senhor merece, porque o Senhor é digno, e a tua palavra diz que o Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Essa é a razão de estarmos aqui, Pai. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, e agora, ó Deus, quando nos aproximamos da palavra, nós rogamos que a tua presença, Senhor, se faça mais uma vez presente entre nós, e que o Senhor traga inspiração aos nossos corações, para que sejamos abençoados por ti. Em nome de Jesus lhe pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos, amém? Aproveitando que estamos em pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Esther, capítulo 1 de Esther, versículo 10 ao 12, depois capítulo 2, do versículo 15 ao 18. Que Deus possa abençoar o coração de cada um, amém? Que Deus abençoe também a todos os nossos visitantes e a todos que participam, através da internet, juntamente conosco. Sempre é um prazer estarmos unidos nesse mesmo espírito, adorando a Deus, amém? Esther, capítulo 1, primeiramente, versículo 10. Diz assim: e ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Biztá, Arbonã, Bigtá, Abagdas, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu, e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Mercena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. O que segundo a lei se devia fazer da rainha Vasti, porque por não haver cumprido o mandato do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzisse à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Agora, o capítulo 2 do mesmo livro de Esther, versículo 15 ao versículo 18.
Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Ester, e deu repouso às províncias, e fez presentes segundo o estado do rei. Deus abençoe sua palavra. Podeis assentar, irmãos. Essa história da rainha Vasti, né? E depois, então, Ester, tomando o lugar dela como rainha, é conhecida de todos nós, e, por certo, vocês já leram várias vezes, ou já ouvimos várias vezes, mas sempre a palavra de Deus, ela renova cada vez que nós lemos ela, cada vez que nós nos aproximamos, ela sempre tem, parece, algo novo. Por quê? Porque ela é uma parte de Deus. E Deus não envelhece, Deus, ele sempre está, cada vez o poder dele, com mais e mais vigor, né, para nós nos prover em nossas necessidades. E tomando, irmãos, como base isso aqui, essa história, e lembrando também do que nós aprendemos sempre com o nosso profeta, que os tipos, eles não falham. E o profeta, ele diz que ele era um tipologista. Ele baseava suas mensagens sempre em tipos, olhando para as histórias, para os personagens, e aquilo tudo apontava para algo que Deus, em um determinado tempo, estava mostrando com aquela história, com aquele personagem, ou seja, como for. E quando você toma a Bíblia pela ótica da revelação de Deus, não pela visão teológica ou interpretação própria, você vê que a Bíblia ela se encaixa perfeitamente. Ela, como ouvíamos hoje pela manhã, o pastor Febrônio nos trazendo o ensino sobre o mensageiro desta era, e você vê como as Escrituras, elas não se contradizem em momento algum. Mesmo você olhando ali, pode você ter lido isso e até passado por alto, mas quando você para observar, como que em todos os pontos, em todos os detalhes, Deus esteve presente, fazendo a palavra se cumprir e se encaixar como peças de um quebra-cabeça, você vê que só pode ser mesmo a palavra de Deus, né? Quando você olha para Malaquias 4, falando ali, eis que eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos filhos, dos pais aos filhos, e dos filhos aos seus pais. Depois nós vamos, como ouvimos hoje pela manhã, Lucas 1,17, e o anjo cita a Escritura para Zacarias. E você vê que ele somente cita a parte que se referia realmente a João Batista, falando que este profeta que nasceria e que estaria vindo preparar o caminho para a primeira vinda do Senhor, converteria o coração dos pais aos filhos, da lei para a graça. E o anjo não leu, não citou a sequência, porque a sequência se referia a outro mensageiro, que era o mensageiro do tempo do entardecer.
Então, é muito lindo você ver a Bíblia, irmãos, como que ela é perfeita. Como que os quadros, eles se encaixam perfeitamente. Como que eles não se chocam um com o outro. E as histórias do Velho Testamento, apontando, sendo sombras e tipos. Então, nós temos tudo, na verdade, irmãos, para acertar. Porque nós temos a palavra, nós temos os exemplos, nós temos as sombras, tudo Deus deixou para que não houvesse perigo algum dos seus filhos errar o alvo. E nós agradecemos a Deus por Ele ter dado a nós essa graça, né, de ter o conhecimento que temos na era tão escura que estamos vivendo, aonde há tanto engano, tanta escuridão. Mas Deus disse, no tempo da tarde haverá luz. E quando, eu me lembro uma vez um pregador, agora não lembro o nome dele, passou aqui por Chapecó há muitos anos, e ele estava pregando e ele usou uma expressão que eu nunca esqueci. Ele disse, quando chega o final do dia, e você vê na rua as pessoas saindo com suas Bíblias embaixo do braço, e cada uma indo para a sua religião, uma vai para um lado, outra vai para o outro. Ele disse, você para e olha e diz, e eu tenho o caminho certo. Que privilégio, irmãos. Isso não deve fazer nós arrogantes, orgulhosos, mas mais gratos a Deus e com mais do amor divino para com essas pessoas. Porque você olha e você diz, eu sei que eu estou indo para o endereço certo. Eu sei que em quem tenho crido, eu sei realmente aonde eu estou pisando. A luz tem me encontrado nesse tempo do entardecer e tem alumiado o caminho para nós, amém? Então você vê toda a Bíblia, ela de uma maneira tão bonita sendo aberta para nós, através do mensageiro desta última era. E eu acho tão lindo quando nós lemos a mensagem e vemos o profeta pegar os personagens, o cego Bartimeu e assim tantos outros, o Zaqueu, e como que ele vai desenrolando aquele quadro e vai trazendo aquilo à vida de uma maneira tão linda, irmãos. Porque é fácil você pegar a Bíblia e olhar a história e dizer, Jesus veio e ele pregou 3 anos e meio, e assim foi julgado e morreu. Ou você olhar para Estevão e dizer assim, Estevão testificou de Cristo e foi rejeitado, apedrejado e morreu. É rápido, mas quando você vai ver o período de tempo que isso aconteceu na vida deles, as horas que se passaram, os momentos de pressões, é diferente. Aí você vê que realmente eles tinham que pôr o sentimento naquilo que estavam fazendo. E aí trazemos para nós hoje. E sabemos que quando nós realmente estamos conscientes daquilo que estamos fazendo, não há perigo, irmãos, de nós errarmos o alvo. Mas o profeta diz na mensagem perseverante, que não é possível uma pessoa ser perseverante antes dela saber a razão pela qual ela está lutando. Por isso, quando você sabe, quando você olha a história de Cristo, e ele sabia de onde veio e para onde estava indo, e ele sabia o seu ministério, irmãos, ele não teve medo, ele não teve preocupação nenhuma em buscar a água lá fora. Como eu disse, ler a história rapidamente é muito rápido. Jesus tomou água, colocou água na bacia, colocou uma toalha ao seu redor, ajoelhou e lavou os pés dos discípulos. Mas quando você volta para a cena completa, você vai ver que naquele tempo não havia água encanada. Então, quem sabe Jesus teve que pegar o balde, ir até o poço, ele tomar a água, trazer, preparar uma bacia, tudo isso foi tomando tempo. E os seus discípulos, que eram seus súditos, observando tudo. Mas Jesus não se preocupou
Ora, eu fazendo isso, vou perder minha autoridade perante eles. Ele sabia de onde veio, a Bíblia diz. Ele sabia para onde ele estava indo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Então, irmãos, é isso que Deus espera da igreja. É essa convicção. Porque só é abalado, a Bíblia diz, como meninos, levado por todo vento de doutrina, aqueles que não sabem realmente aonde estão posicionados. Eles não têm uma base, eles não têm uma fé sólida. Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e pratica, é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Os ventos sopraram, os rios correram, as tempestades golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu. Enquanto a outra casa, construída com os mesmos materiais, ela sofreu o mesmo intempérie do tempo e ruiu, porque a base não era a mesma. Então, irmãos, é isso que Deus quer de nós, que a nossa base seja essa base sólida, de uma fé sólida. Na mensagem Experiência com Deus, o profeta mostra o porquê que levou, como eu volto a dizer, olhar a história de Davi. Rapidamente, chegou ali no arraial, viu o inimigo, perguntou se alguém ia lutar contra ele, ninguém teve coragem. Então ele disse, eu vou. É rápida, é uma coisa muito rápida para se fazer. Mas venha você viver um pouco dentro daquelas roupas de Davi, olhando para aquele exército poderoso que era de Israel, e todos eles tremendo diante do inimigo. Olhando para o adversário e vendo que não havia paz, humanamente falando, para lutar contra ele. Uma coisa só foi o que fez com que Davi tivesse realmente esta coragem. E o que foi? Saber aonde ele estava posicionado. A experiência que acompanhava a vida de Davi. A experiência que acompanhava o conhecimento que Davi tinha sobre Deus. Porque todo Israel sabia sobre Deus. O rei sabia sobre Deus, mas não tinham experiência sobre esse Deus. Não tinha uma base sólida, era somente ouvir dizer. Era de algo que veio do pai para o filho, do avô para o neto e assim por diante. Mas com Davi era diferente. Quando ele disse, eu irei e pelejarei contra esse incircunciso. E todos saberão que há Deus em Israel. Quando ele disse isso, eles levaram ele perante o rei. E o rei olhou para aquele menino franzino e por certo o elogiou para a sua bravura e disse, mas você não pode. Você ainda é uma criança. Nós temos homens treinados na batalha, sim, homens treinados no conhecimento intelectual, na coisa natural. Mas ali havia um homem treinado na experiência experimentada com Deus. Olha a diferença. Daí Davi disse assim, majestade, eu vou lhe contar um testemunho. Eu estava um dia cuidando das ovelhas do meu pai. De repente, o urso veio e tomou uma das ovelhas. E eu me levantei e fui, e o Deus que eu sirvo me entregou aquele urso em minhas mãos e eu tirei a ovelha. Veio o leão, da mesma forma. Aí ele disse, o mesmo Deus que me entregou o urso e o leão, em minhas mãos, me entregará esse incircunciso filisteu em minhas mãos. Ali mudou o assunto. Porque ali o rei viu que se tratava de alguém que não tinha um conhecimento só sobre Deus. Um conhecimento só sobre a mensagem, que Deus enviou um profeta, e que temos muitos livros e muitos parágrafos, e conhecemos muitas coisas. Havia mais do que isso. Havia uma experiência experimentada, irmãos, lá na alma dele. Aí o rei viu que era diferente. E o rei disse, então vá. Deus é contigo. É isso, irmãos, que se repete hoje.
Quando Golias está aí, o inimigo está aí perante nós. E nós o enfrentamos todos os dias. Há muitos que têm o conhecimento e estão tremendo diante do inimigo, com medo do que há por vir pela frente, com medo de ficar fora do arrebatamento. Mas deixe uma pessoa, por mais simples que ela seja, ter essa experiência com o autor desta palavra, essa intimidade, irmãos, com o dono desta mensagem. Como disse aquele homem audacioso, sábio, para o irmão Brana, e disse: Billy, você não conhece muito da sua Bíblia. E o profeta, na sua humildade, disse: bem, o senhor pode ter razão. Pode que eu não conheça muito sobre a minha Bíblia, mas eu conheço muito sobre o autor da Bíblia. Aí está a diferença, irmãos. É você ter realmente a experiência, a mensagem e o espírito da mensagem, a farinha e o azeite. Na mensagem Elias e a comida oferecida, o profeta diz: quando você toma a farinha e o azeite e você os mistura, aí você terá um bolo, disse o profeta. E a farinha aponta sempre para a palavra, o azeite para o Espírito Santo. E quando você tem esta farinha, esta palavra e esse azeite, essa experiência de Deus em você, essa comunhão com o autor da palavra, irmãos, então a palavra funciona em cada momento da sua vida. Então a palavra funciona para fazer você se calar na hora que tem que se calar, para fazer você deixar o testemunho limpo ali fora. Amém? Então nós somos gratos a Deus por esta mensagem, pelo que Deus tem nos dado nesse tempo final. Mas queremos que Deus nos dê essa graça de levar essas duas coisas unidas. Este conhecimento com essa experiência experimentada com esse Deus. Amém? Então, voltando ao nosso tema aqui, irmãos, o título que eu dei à pequena mensagem é Reconhecendo o Desejo do Rei. Existe uma diferença muito grande em reconhecer o desejo do Rei e reconhecer e pôr em prática, e se render ao desejo do Rei. É o que nós vamos ver aqui na história desta rainha, Esther. Olhamos para Vasti, e a mulher na Bíblia, todos nós sabemos que aponta para a igreja. E a Vasti era a rainha, muito bonita, muito de boa aparência, e o rei estava ali reunido com seus governadores, e ele chamou seus eunucos e disse: vai e chama a Vasti para que venha, eu quero apresentá-la aos meus amigos. E ela simplesmente se recusou e disse: eu não vou, eu não irei. E como eu disse, tudo nós aprendemos através desta mensagem que Deus nos enviou, que tudo são tipos e sombras. E o próprio apóstolo Paulo disse que o Velho Testamento era sombra dos bens futuros. Nós lemos a Bíblia com essa ótica espiritual, que não estamos lendo um livro de história, mas um livro de profecia, em que cada versículo está apontando a vontade de Deus para nós. Amém? E quando você lê através da unção desta mensagem, a Bíblia se torna um livro diferente para nós. E então Vasti disse: eu não irei. Nós vemos isso tipificado no sistema religioso de hoje. A igreja se colocando com simplesmente desrespeito para com Deus, e isso refletindo no mundo qual estamos vivendo, que é o espírito feminista tomando conta, os direitos iguais, violando as escrituras, e esse perigo rondando até mesmo pessoas queridas e maravilhosas desta mensagem, que não vigiam e que não vê que esse espírito é um espírito do fim, é o espírito da era, o espírito dos direitos.
mas que a noiva de Cristo, ela se mantém submissa. Ela não vai pelo brilho do mundo. Uma mulher que tenha o Espírito de Cristo, que conheça a mensagem, tanto no conhecimento, como na experiência do seu coração, ela nunca vai querer tomar a frente da liderança da sua casa. Ela sempre ficará atrás do seu marido. Ela sempre reconhecerá que a vitória dela depende da sua posição, atrás daquele que Deus colocou para ser o seu cabeça. Assim como a igreja espiritual, ela sempre saberá que ela somente terá êxito quando ela permanecer atrás do ministério concedido por Deus para conduzi-la. Ela não vai querer agir por si própria. Ela não vai querer vestir-se da sua própria maneira. Mas hoje, irmão, esse espírito feminista, vocês vê, tomando conta. E muitas pessoas sendo embaladas por isso. Mas a Bíblia continua sendo a Bíblia ainda. E o profeta diz na mensagem Casamento e Divórcio, que o problema de Eva ter caído foi porque ela saiu da posição que Deus a chamou para estar. Se ela ficasse na posição que Deus chamou, o diabo nunca teria derrubado. Ela era um produto secundário, o homem era o produto original. Satanás queria atingir a raça humana. Ele sondou de todos os lados. Ele viu que ele não podia atingir através do homem, porque o homem era a semelhança de Deus. Mas quando ele olhou para a mulher, um produto secundário, ele percebeu que ali havia uma chance. Mas mesmo havendo uma chance, ela tinha as mesmas condições, disse o profeta, que Adão tinha, se ela permanecesse no seu lugar. Ela tinha os mesmos direitos. Quando você vê Paulo, e eu já vi pessoas com visão simplesmente contrária à palavra de Deus, até usar uma palavra como que de blasfêmia, ao dizer assim: Paulo foi um machista quando ele disse: não permito que a mulher ensine. E as pessoas dizem isso, por quê? Porque elas olham para as Escrituras carnalmente. Não vê que as Escrituras é a expressão de Deus, através dos seus profetas, através dos seus apóstolos. Paulo sabia do que estava dizendo. E mais para frente ele diz assim: não permito que a mulher ensine. Ela não deve ensinar. Por quê? Porque o pecado, em outras palavras, veio através dela. Porque ela caiu e não Adão. Porque ela foi enganada e não Adão foi enganado. Então ali está a razão porque Deus tirou esse direito de autoridade. E quando uma cristã, ela sabe disso, ela se colocará atrás do seu marido. Quando a igreja ela percebe isso, ela se colocará atrás da liderança do ministério, que é o cabeça, Cristo, através daquele ministério, conduzindo em tempos perigosos, o qual estamos vivendo. E não haverá perigo. Mas o profeta diz na mensagem Casamento e Divórcio, quando ela sai do seu lugar, ela se torna vulnerável. O que é vulnerável? É algo que simplesmente não há sustentabilidade nenhuma. Uma igreja fora da sua posição, ela está vulnerável a todo tipo de vento, todo tipo de sopro. E Paulo disse: não sejamos como meninos, inconstantes, sendo levados por todo tipo de vento de doutrinas. Mas o que é que faz nós não ser como meninos? É saber a nossa posição, é saber o desejo do coração do rei e se submeter ao desejo do coração do rei. Porque só saber o desejo e não pôr em prática, não adianta. Tiago diz que aquele que ouve a palavra e esquece dela, não a pratica, é semelhante ao homem que se olha no espelho, e quando ele está olhando para o espelho, Tiago diz, ele vê a sua aparência,
Mas quando ele sai da frente do espelho, já se esqueceu de como ele era. Assim é a pessoa que ouve e não a põe em prática. Mas aquele que ouve e deixa aquilo descer ao seu coração, deixa aquilo penetrar na sua alma, se rende à vontade de Deus, se rende ao plano de Deus, irmãos, ele sabe realmente onde está posicionado, e não há demônio no inferno que poderá arredar você 1 centímetro da posição que Deus te chamou. Não porque você é maior, não, mas porque você reconheceu a sua posição. Não haveria diabo no inferno, igreja, que poderia tirar Eva da posição dela, se ela permanecesse no chamado dela, atrás do seu esposo. Eu sei que isso, irmãos, é algo que dói aos ouvidos do espírito que domina o mundo de hoje, o espírito feminista. Mas isso é algo agradável àqueles que conhecem a vontade de Deus e que sabem que estão guiados. E uma mulher que tem o Espírito Santo, ela se sente bem posicionada atrás do seu esposo. A igreja se sente bem posicionada atrás do ministério, seguindo a orientação do Espírito Santo. E Vasti, essa mulher aqui tipificando essa igreja moderna, esse espírito feminista, esse espírito de autoridade, esse espírito do eu faço como eu quero, ela bateu de frente com o rei. Ela disse, eu não vou ir. Mas quanta súplica aqueles homens fizeram. Veja que o rei não mandou um mensageiro só, mandou 7. E todos eles tinham argumento suficiente para convencê-la a ir. Toda a palavra, irmãos, que Deus tem enviado é suficiente para convencer a igreja a se posicionar. Mas se há uma igreja com o espírito de Vasti, que é o espírito da igreja mundana hoje, irmãos, pode vir a palavra que vier, elas vão empinar o seu nariz e vão simplesmente virar o rosto para a palavra, virar o rosto para o rei. É o que o mundo tem feito. Por isso o mundo está de mal a pior a cada dia. Por isso a coisa está afundando, ficando cada vez pior, ao ponto do próprio ímpio ficar muitas vezes estarrecido com as situações que eles vê diante da sociedade. Por quê? Porque a coisa chegou a uma degradação. Porque a Vasti, a igreja natural, ela quer peitar, como diz, o seu marido. Ela quer ter autoridade. Ela quer fazer a coisa do seu jeito. Mas Deus nunca, irmão, se inclinará à pressão de quem quer que seja. Deus nunca se inclinará ao mundanismo. Deus nunca mudará. Ele disse para Jeremias, o que você vê, Jeremias? E Jeremias, na visão, disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Deus disse, viste bem, porque eu também velo para cumprir a minha palavra. E Deus disse, a razão de vocês não ser consumidos, Israel, é porque eu, o Senhor, não mudo. Deus permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O rei não vai se prostrar, irmão. O rei não vai se acovardar diante de espíritos mundanos que estão rodeando o mundo chamado evangélico, ou pessoas chamadas que se chamam da mensagem, ou seja lá o que for. Haverá um grupo, irmãos, que chegará e que subirá no arrebatamento. Nem todos que saíram de Israel entraram na terra da promessa. Porque a Bíblia diz que saiu um povo misto. Mas entre esse povo misto, havia um genuíno crente ali. Havia um Josué, havia um Caleb, que não só tinham o conhecimento da mensagem de Moisés, mas tinham a experiência com o Deus de Moisés. O respeito, o temor para com o Deus de Moisés. Esses chegaram na terra da promessa. E você vê ali em Israel,
naquele povo, aquela multidão, quando surgiu aquele momento de guerra e Deus chamou para a batalha, e eu creio que foi 32 mil, né? Se reuniu sobre as ordens de Gideão para a batalha. E Gideão achou assim: é pouco. O que vamos fazer com esse grupinho perante essa multidão de inimigos? Deus disse: Gideão, é muito. Diga para os covardes, diga para os medrosos, que voltem para casa. E 22 mil de uma só vez foi embora. 10 mil ficou. E eu posso imaginar, irmãos, esses 10 mil, como essa classificação desse povo que se posicionou pela verdade. Porque os outros foram covardes, não quiseram ter compromisso com a mensagem. Mas entre esses 10 mil corajosos, ainda havia uma prova de discernimento no final. E somente 300 passou no teste. 9.700 não tiveram discernimento diante da prova de beber água perante Gideão. Por quê? Porque eles não estavam realmente no espírito da coisa. Mas aqueles 300 estavam. Nós fomos chamados para o quê? Para a batalha. Então nós temos que vigiar. E eles beberam água, olhando, se cuidando. E eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo nesse tempo final, onde muitos não têm passado no teste do discernimento. Pessoas valentes, pessoas que tiveram coragem, mas têm simplesmente sucumbido diante de circunstâncias, por não ter uma fé posicionada, por não ter uma experiência com o Deus da mensagem, somente uma coisa natural, uma coisa da força, do conhecimento, e vai rodar no teste. Agora veja que quando Vasti disse: eu não irei, o rei se aconselhou e disse: o que eu faço? E aqueles conselheiros disseram: majestade, se isso ficar desta forma, sem que uma posição seja tomada, logo todas as mulheres não respeitarão mais os seus maridos, porque elas ouvirão que o Senhor chamou sua esposa, e a rainha disse: não vou, e simplesmente não foi. E o que o rei fez? Foi enviado um decreto para que se apresentassem as virgens, e ele ia escolher entre elas uma para tomar o lugar de Vasti. Quando o mundo, irmãos, chamado evangélico, religioso, tem se colocado, irmãos, contra Deus, desrespeitado a autoridade de Deus, ao violar as suas escrituras, ao pisar em sua palavra, irmãos, Deus mandou também que uma mensagem percorresse a terra para encontrar uma Esther que tome o lugar dessa rainha. Alguém que seja digna, alguém que conheça a vontade, o coração do rei. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, nessa história, é que muitas pessoas, olha o que nós estávamos falando, muitos chamados, 10 mil ali ficaram valentes, mas 300 só tiveram discernimento. Muitos foram chamados, muitas virgens, mulheres de qualidade, e elas ficaram debaixo do ensino do eunuco. E o eunuco conhecia o coração do rei. O eunuco sabia a vontade do rei. E por 12 meses, o eunuco ensinou elas diariamente. Maneira de sentar, maneira de falar, maneira de vestir. E ele ensinou incansavelmente a todas. É o que Deus, através do eunuco desta era, o profeta, que Deus enviou para encontrar para ele uma que fosse digna de se assentar ao lado dele. Quando Isaac estava para se casar, Abraão disse para Eliezer: vá e busque para o meu filho uma esposa.
Deus enviou um profeta, irmão, nesta era, com esta missão: encontrar uma esposa que honre, que respeite a Deus, que respeite ao seu marido, que respeite a palavra. E Eliezer foi e encontrou, vocês sabem a história. E nós vemos que também aqui nessa história que estamos observando, foi enviado o decreto e muitas foram chamadas. Muitas, uma com mais qualidade do que outra. Todas ficaram agora debaixo dos ensinamentos. É o que Deus tem feito, irmão, nesse tempo final. É um tempo de ensinamento, irmão. Cada culto Deus fala. Cada culto Deus fala, e ano passa, e ano vem, e Deus fala, e Deus ensina, e Deus tem se desgastado, como disse Jeremias, madrugando e falando. Porque o eunuco conhece o coração do rei. Quando o pastor está aqui sobre a inspiração, ele sabe do que está falando, ele conhece o coração do rei. Eu lembrava, irmãos, há poucos dias de um sonho de uma irmã no campo. Ela me contou um sonho e há muitos anos faz isso. E por muito tempo passou como que esquecido, e outro dia eu lembrei. Estava viajando, creio que foi, e lembrei. E ela disse que sonhou o seguinte, que aqui estava na frente do altar aqui o pastor. E o pastor Febrônio tinha ali muitas roupas, e toda a igreja passava perante ele, e ele olhava para cada pessoa, e escolhia uma roupa, que servisse, que se adequasse a ela, e entregava. Mas muitas pessoas, disse a irmã, quando o pastor lhe apresentava a roupa, eles faziam um gesto de desgosto, maneavam a cabeça, desprezavam e seguiam. E eu pensei, isso é uma realidade. Isso é uma realidade, irmãos. Eu falo isso com temor perante Deus. Quantos têm franzido o nariz para quando Deus, através do ministério, tem mostrado a sua vontade? Minha filha, é assim que o rei quer. É assim o coração do rei. Mas se franze o nariz, chacoalha a cabeça e despreza. E o que será no final, meu Deus, quando tivermos que chegar perante Ele? Deus exige de nós, irmãos, sinceridade. É a única coisa que vai passar. Deus exigiu do seu profeta, se tu fores sincero, nem mesmo o câncer parará diante de ti, da tua oração. E esse requisito é para mim e para você. E a sinceridade que Deus exige, irmãos, é sermos sinceros quanto àquilo que temos aprendido. É nós dizer não para a nossa razão, não para o nosso argumento, não para aquela conversinha extraministerial lá por fora. Mas saber que Deus tem levantado, e o profeta diz que Deus levanta um homem para cuidar de um povo. E o profeta diz que o sentinela, ele tem a mesma qualidade, ele é da mesma matéria, em outras palavras, que o povo. Mas a diferença, disse o profeta, entre o sentinela e o povo, é a posição que o sentinela está. A posição faz ele ver mais longe. Ele tem olhos como o povo vê, mas por que ele vê mais longe? Porque ele está no nível mais alto. E nós temos que confiar nisso. E o eunuco, então, vocês podem ler em casa, por 12 meses. Não foi uma coisa, como eu disse aqui, ler a Bíblia e dizer que Vasti não entrou perante o rei escolheu uma nova rainha e pronto. Mas olha, o decorrer da história, irmãos, foi um longo tempo para que se concluísse tudo isso, que aponta hoje para nós. E por 12 meses o eunuco ali, incansavelmente, dizendo qual era a vontade do rei, como era o coração do rei. Mas observe aqui, irmãos, o que me chamou a atenção nessa escritura, eu creio que é no capítulo 2, creio que é do verso 11,
E passava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar como Ester passava e do que lhe sucederia. Olha só, e chegando já a vez de cada moça, porque depois que elas foram ensinadas pelo eunuco, preparadas pelo eunuco, aí chegou a vez de uma por uma se apresentar diante do rei. Não esqueça isso aqui, irmãos. Todas sabiam a vontade do rei. Porque todas ficaram aprendendo por 12 meses perante o eunuco. Todos sabemos a vontade de Deus para esta era. Porque todos temos a mesma mensagem. Mas quem vai ser escolhido? Havia um teste final. Olha aqui, ó. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriu os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. Tudo que elas desejavam. Elas tinham a liberdade. Depois do eunuco ensinar como que o rei gostava, na hora delas ir, elas tinham uma surpresa. Olha, vocês aprenderam comigo, vocês ouviram, mas vocês têm a liberdade de escolher alguma coisa por conta própria. A liberdade, irmãos, a liberdade manifesta o que tem por dentro. E o rei, com certeza, instruiu o eunuco. Disse, quando elas forem, chegar o momento de vir até mim, dê a elas a liberdade delas escolherem o que elas desejar, que elas façam um pedido. Porque isso, irmãos, o rei sabia, a liberdade expressa o que tem lá dentro. Ele já tinha se decepcionado com Vasti. Ele não queria encontrar outra agora que viesse com algo dentro do coração dela, que mais tarde viesse se manifestar contra ele. Por isso ele deu a liberdade para expressar o que estava dentro. E quando as moças chegavam a esse momento, irmãos, aí sim, até que enfim, 12 meses só ouvindo o que o eunuco fala. Ele não entende de desejos da mulher, ele não entende de como as mulheres ficam mais atraentes, como deve se vestir melhor, para ficar mais bonita. E elas então faziam o seu pedido. E quando elas chegavam perante o rei via que expressou, a liberdade fez expressar da vida delas algo que estava oculto lá dentro. E elas eram rejeitadas. Mas quando chegou a vez da rainha Ester, e o eunuco lhe deu o mesmo direito, a Bíblia diz que ela disse assim, não, me faça tudo segundo aquilo que você tem me ensinado. Ela sabia, irmãos, ela sabia que o eunuco conhecia o desejo do rei. Eu creio, irmãos, se fosse haver pesquisa nos bastidores, alguém fosse lá para o eunuco e quem vai ser escolhido? Ele diria, Ester. Por quê? Porque ela está indo realmente do jeito que o coração do rei se agrada. Mas as outras não estão indo por quê? Você não ensinou elas corretamente? Ensinei. Mas a liberdade que o rei deu a elas expressou desejos obscuros, contrário àquilo que eu as ensinei. E que Deus nos livre, irmãos, de chegar perante o nosso rei com coisas acrescentadas ou subtraídas, coisas que não foram. Por isso o profeta disse incansavelmente, fique com aquilo que está nas fitas. Diga só o que está nas fitas. Porque isso é segurança para nós, irmãos. O eunuco sabe a vontade do rei.
Não precisamos de ninguém para interpretar a vontade do rei. Ele conhece a vontade do rei. Ele veio realmente para revelar a nós a vontade do rei. Amém? Então veja, e chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei. Amém? Estamos compreendendo? Chegando a vez dela, coisa nenhuma pediu. As outras, quando lhes deu a liberdade de pedir algo, elas expressaram o que estava dentro. Mas a noiva de Cristo, aquela que tem uma experiência, aquela que tem encontrado a vontade de Deus, irmãos, ela não quer nada. Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não nos interessa nada a não ser Cristo, a não ser a sua palavra, a não ser a sua vontade, a não ser os seus desejos. É assim que Deus espera de nós, irmãos. Haverá um povo para o rapto, e eu creio estar entre eles. Você crê estar entre essas pessoas, e para isso temos que nos enquadrar nesse requisito. Não queira nada, somente aquilo que o eunuco colocar em tuas mãos. Não aceite nada, nem que seja brilhoso, nem que tenha mais aparência. Fique com o velho evangelho simples. Paulo disse, eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, vocês venham ser enganados e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E a Bíblia diz que nos últimos dias, o espírito do engano seria tão parecido com a verdade, que, se possível, enganaria o próprio eleito. Mas não é possível, porque o eleito não aceita nada, a não ser aquilo que disse o profeta. Ele sabe que o eunuco conhece a vontade do rei. Ele permanece firme, mesmo que não compreenda alguma coisa. Mas o eunuco lhe disse que o rei quer assim. Por que tem que ser assim? Eu não sei, o eunuco disse. O mensageiro disse. Ele conhece a vontade do rei. Ele sabe o que está dizendo. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha no lugar de Vasti. Amém? É assim que Deus espera de nós. É assim que Deus quer do meu coração, do seu coração, que possamos, irmãos, fique com o que está na palavra. Fique com o que o eunuco tem dito. Creia que ele conhece o coração do rei.
Saiba que todos que foram chamados, todas as virgens que foram chamadas, também conheciam do desejo do rei, mas deixaram que os seus sentimentos aflorassem. Mas Esther se submeteu. Ela disse, não, eu não quero. Mas você tem liberdade, você pode escolher qualquer coisa. Ela disse, não, você sabe a vontade do rei. Me vista da maneira que você me ensinou por 12 meses. Fique da maneira que você aprendeu desde quando você ouviu lá na roça pelo rádio. O evangelho simples, a mensagem simples. Permaneça. Não aceite nada, a não ser aquilo que a velha mensagem diz. Porque isso fará com que nós agrade o coração do rei. Deus espera, irmãos, uma rainha que tenha sinceridade, pureza, para sentar ao lado dele. Encerrando, quero contar a vocês uma pequena história. Conta-se de um certo príncipe, e ele queria se casar, mas ele tinha medo de casar-se com alguém que não tivesse um bom caráter. E então ele chamou as moças ali do seu reino e deu a todas elas uma semente. E disse, vocês levem para casa, cultivem essa semente, plante ela, e em tal tempo determinado, vocês todas vão chegar perante mim. E aquela que trouxer a rosa mais linda, eu vou escolher. Ela será a minha rainha. E todas foram embora. E colocaram suas sementinhas, e plantaram, e regaram, e adubaram da melhor forma. E quando chegou o dia, irmãos, era um desfile, coisa mais linda. Cada moça tinha um vaso de flor mais linda do que a outra. E todos que olhavam diziam, vai ser impossível o rei escolher a melhor. Não tem como. Uma com o vaso melhor, uma com a planta melhor do que a outra. E foi passando uma por uma. E de repente na fila vinha uma só com o pote. Não havia nada ali. E as pessoas riam dela. E as colegas diziam, você é burra. Você nem me apresentaria. Você vai chegar diante do príncipe, não teve nem mesmo a capacidade de cultivar a sementinha de rosa que ele lhe deu. E assim foram passando, e ele foi rejeitando todas. Mas quando aquela chegou com o vaso simplesmente com terra, e disse, majestade, sinto muito, mas o senhor disse que somente aceitaria a flor da semente que o senhor deu. E aquela que o senhor me deu não germinou. Eu cuidei, eu reguei, eu fiz da melhor maneira. Por certo havia risos de todos os lados. Então o príncipe se colocou de pé e disse, eu quero que todos saibam que esta é a minha escolhida. Aí ele disse, porque todas vocês não foram sinceras para comigo. Porque todas as sementes que eu dei, eu as fervi em água. Porque eu queria realmente encontrar alguém que eu pudesse confiar. E vocês todas me enganaram. Mas houve uma que foi sincera. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Seja sincero para o que Deus tem colocado na sua mão. Seja sincero, Deus espera isso, irmãos. Sinceridade, só isso. Ele é justo. A moça sabia, eu não sei o que vou apresentar para ele, mas eu vou apresentar para ele a minha sinceridade, que eu fiz o melhor. Precioso Deus e eterno Pai, isso treme o nosso coração perante Ti, Pai, porque nós vemos a história se repetindo outra vez, e entre tantos chamados, haverá alguns escolhidos, Pai, que agradarão ao Senhor e se assentarão ao seu trono. Deus querido, que não haja em nosso coração engano, que não haja em nosso coração falsas luzes, falsas esperanças,
mas que haja aquela fé simples, sólida, que descansa em Tua palavra, Pai, e que sabe que o Senhor é justo e fiel para cumprir a Sua promessa, Pai. Eu oro, ó Deus, que a palavra que foi pregada esta noite possa atingir o coração de Teus filhos. E se alguém tem sido seduzido, ou porventura em algum momento o diabo vai tentar seduzir, para fazer com que aflore algum sentimento contrário daquilo que temos aprendido, que eles possam lembrar e dizer: eu farei como a rainha Esther. Eu somente quero aquilo que o eunuco colocar em minha mão. Eu não quero nada, nada, por mais brilhoso que venha a ser. Pai, ela sabia que o eunuco conhecia o desejo do rei. Deus, nós somos gratos a Ti, porque o profeta que Tu enviaste, ele conheceu o desejo do rei, ele conheceu a Sua vontade, Pai, ele a expressou para nós, e queremos nós ser fiel a esta palavra, fiel a esse ensinamento, fiel a esta verdade, Pai. Que esta igreja seja uma igreja fiel, que ela se mantenha atrás do ministério, Pai. Que ela se mantenha humilde e sincera, Pai. E então logo, logo os céus se abrirão e o Senhor nos tomará, Pai, para um voo eterno. E eu sei que esse dia se aproxima, Pai. Conceda isso em nossos corações e amplia isso em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós lhe pedimos. Amém, Jesus. Todos de olhos fechados, em espírito de oração, eu passo ao pastor Febrônio. Que Deus vos abençoe, que Deus possa acrescentar isso aos nossos corações. Ei, fiel, precioso Jesus, serei fiel, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há um estádio a correr, há uma vitória a alcançar.